programa Poesia Andante desta edição, entrevista, ou melhor, bate um papo gostoso com um dos mais festejados escultores do Brasil, Jurandir Maciel. Jurandir Maciel, filho de poeta, começou o seu trabalho muito cedo. Ele é filho do grande poeta José Alves Maciel, e começou ainda muito jovem desenhando, criando peças para o seu pai. Não é isso, Jurandir? Interessante. Eu iniciei desenho à base de bico de pena, né, por uma necessidade. Né? Papai trabalhava com publicidade, fazia brindes, e nos brindes precisava então de fazer os desenhos, logomarca, né? E eu levava praticamente diariamente ao desenhista, né? Os pedidos dele, e ia buscar. Isso para mim já se tornava já um trabalho já cansativo. Então eu disse para papai, é isso que ele faz, eu também posso fazer. Aí acho que dá preguiça de ir e voltar. Aí então eu disse, eu posso fazer isso. Ele disse, então eu vou comprar um material para você fazer uma experiência. Que a propósito você fez uma extensão, né? Você estudou na Universidade Federal de Pernambuco, na extensão de arte, com João Batista. Com João Batista. E qual foi o outro professor? E também com Fernando Lúcio. Fernando Lúcio era com desenhos. Sei. Pois ele é um exemplo pintor, é um cara com mestrado, é um doutorado lá em Saragoça, lá na Espanha. É uma pessoa que eu amo muito, de paixão, não só pelo trabalho que ele faz, muito bonito, mas também, não é, pela pessoa que ele é. Pessoa magnífica. Eu, graças a Deus, eu só me encontro com pessoas muito boas. Não é? Que beleza. Porque os defeitos a gente bota de lado. É verdade. E foi essa sua participação, quer dizer, essa sua formação no curso de artes lá da Universidade Federal que despertou esse amor, né, essa paixão pela escultura que você vai falar daqui a pouco. A propósito, esse bate-papo acontece no ateliê. Aqui em cima está o ateliê do Jurandir, e neste momento acontece a visitação de colégios aqui de João Pessoa. E isso é muito bom, não é? Exato. Sim, mas falando em escultura, e depois o Jurandir vai dizer por que começou já depois dos 30 anos na escultura. Eu me lembrei o seguinte, Jurandir, que o restaurador de obras de arte, Flávio Capitolino de Souza, que trabalha na França, mas mora em Campina Grande, ele disse o seguinte, que foi para a França, conheceu um casal, amigo, e foi para a França com a intenção de pintar. Quer dizer, continuar seu trabalho de pintura, e levou cerca de 60 telas. Mas quando chegou lá, ele, muito autocrítico, percebeu que não seria interessante continuar com essa questão da pintura, e partiu para, até por acaso, mas partiu para a restauração de obras de arte. E restaurou obras dos grandes mestres, dos grandes nomes do universo, e hoje é uma das autoridades em restauração de obras de arte. Você começou com bico de pena, e você me disse que tudo, na verdade, na época começava assim, passou pela pintura, mas de repente você descobre que a sua paixão realmente é a escultura. Exato. E você nos disse também que a escultura é uma espécie de complexo, de composição, porque tudo começa no próprio desenho. Não é isso? Como é que nasceu essa paixão pela escultura? Essa paixão, eu visitava o ateliê do meu amigo, que já faleceu, né, que foi meu professor, mas antes ele era amigo. Sei. Era só amigo. E na exposição dele, que ele tinha um ateliê dele belíssimo,
ali ao lado do campo do esporte, colado, vizinho, por trás, na beira do rio, ele tinha lá um ateliê. E o ateliê belíssimo de esculturas grandes. Então eu já comecei a me apaixonar ali pelas esculturas dele. E ele disse, e eu saía na amizade com ele, às vezes falava sobre arte, e eu era pintor, e ele olhava meus trabalhos, né? Mas quando eu percebi, eu estava apaixonado pelas esculturas. Foi quando ele disse, rapaz, a nossa amizade, por que você não vai lá para a universidade para participar, estender mais a nossa amizade, vendo eu dar aula e também pegando aula de escultura, já que você está tão interessado. Eu disse, claro, João Batista. Ele disse, você não precisa nem se matricular, pois é um curso de extensão. Eu disse, não, mas na amizade eu posso me matricular. E me matriculei, né? Paguei, entrei e disse, e fiquei trabalhando com ele. E lá na Escola de Belas Artes, na universidade, que fica ali na rua Benfica, não é no complexo lá do campus. Certo. Do campus. Então lá tinha muitos bustos feitos então por outros mestres que já tinham ido embora, né, já faleceram. Certo. E eu olhava assim e disse, poxa, eu gostaria de fazer essas coisas também, né? E aí fiquei apaixonado. Eu estudava nessa época desenho e lá na universidade, no complexo lá de universitário, eu estudava então lá, era a escultura, certo, a modelagem com João Batista, e ficava então no centro de arte, né? Junto com os arquitetos, estudantes, a gente ocupava o mesmo espaço. E também lá na rua Benfica, que é no centro do Recife, praticamente centro, ele fica essa escola de arte, que era a Escola de Belas Artes, foi quando iniciou então a Escola de Arquitetura de Pernambuco, iniciou dentro também do espaço dos artistas, porque não tinha ainda escola de arquitetura no Recife. Então ele usava o mesmo espaço que os artistas, porque os artistas sempre fizeram também arquitetura, sempre fizeram projetos de ponte, de igreja. Tudo do passado era feito por artistas. É verdade. Não existia o arquiteto, assim denominadamente arquiteto. Né? É verdade. Jurandir, e o mestre, você nos contou que o mestre João Batista lhe fez um desafio. E daí nasceu a sua primeira escultura. Como é que foi isso? João Batista já tinha terminado os estudos e a gente já estava numa outra fase de amizade. Ele me convidava às vezes para ir para Tapuz, aqui bem próximo aqui de Ponta de Pedra. Ele tinha uma casa de praia, né, que era na beira do rio, não era praia, mas era na beira do rio, e ele velejava muito. Então eu ia para lá às vezes para velejarmos. Ele apaixonado por barco. E foi ele que fundou então a regata Recife a Tapuz. E foi ele que fez esse movimento. Então ele disse, vamos fazer uma escultura, mas é em bronze. Aí eu disse, rapaz, eu estou fazendo experiências em bronze, porque eles também já tinham, mesmo como professor e artista, ele tinha feito uma fundição para ele. E viu como era difícil. E eu vi pelo que ele deixou lá de resíduos da fundição, eu vi que muitas coisas ele não aprofundou muito. Ele ficou um pouquinho acanhado pelas ocupações dele, eu acredito. Então eu vi que precisaria de mais estudos e mais aprofundamento na parte da fundição dele, que eu vi no ateliê dele. Então eu disse, João, eu estou fazendo também esculturas em bronze, fundida por mim mesmo. Aí ele disse, rapaz, temos aí um pedido da Prefeitura do Recife para homenagear então e retratar um jogador de futebol da década de 50, que é o Ademir Menezes, por apelido Queixada. Da década de 50. E querem botar na frente do campo do esporte aqui, meu vizinho. Eu tenho o máximo de interesse. Eu disse, eu faço a fundição. Aí eu só tinha feito coisas pequenas, como a cabeça de um poeta, não é? Foi de um poeta maranhense, né? O poeta do exílio, né? E então eu fiz
a cabeça dele, pois o rapaz que fez o corpo inteiro e fez a cabeça, a fundição não tinha condições de fazer. Foi do Gonçalves Dias? Do Gonçalves Dias, sim, que ficou na praça do mesmo nome, Gonçalves Dias. Então eu disse, eu faço. E fui, também sem nunca ter feito, e aí o outro já era fundidor de muitos anos, mas não tinha técnica de fundição em cera perdida, que é uma coisa milenar, essa arte é uma coisa muito primitiva ainda, mas que poucos têm. Aqui na Paraíba não tem ninguém, no Recife tem eu, e tem um outro rapaz lá que faz uns ensaios, e por esses estados todos por aqui por perto, não tem. A demanda desse trabalho é mandada para São Paulo. Para São Paulo. Então eu disse, é um local bom para eu entrar, né? É difícil, mas as coisas que é difícil às vezes traz, né? Quando a luta é grande, a vitória às vezes é maior. Maior, traz uma gratificação, né? Eu disse, eu faço. Aí ele disse, tem o seguinte, para fazer essa escultura, a prefeitura não me dá nada adiantado. Como você vai fazer, e eu não vi seu trabalho, você já confessou e nunca fez, como é que você vai fazer um negócio e eu vou lhe adiantar dinheiro? Eu não lhe adianto um centavo, quer? Aí eu disse, quero. Aí ele disse, e se não ficar bom, eu não pago. Aí eu disse, tá. E ele botou tudo isso dentro do contrato, para assinar, né? E assinamos, e eu fui no contrato de risco, sem ter um centavo. E uma fundição que não estava muito aparelhada ainda. Aí eu disse, meu Deus, eu sou louco. Aí eu cheguei para um amigo meu, né, e ele tinha mais condições que eu, pelo menos era empregado do Estado, né, ele era auditor da Receita do Estado, né, e o Alexandre Godoy, né, cara muito legal, muito amigo, e disse, não, eu te empresto essa quantia para você fazer sua escultura. E ele me emprestou mesmo. E aí eu fui e expliquei a ele qual era o risco que estava correndo. Para ser honesto, eu tive que fazer isso. E ele então disse, não, eu lhe empresto. Me emprestou e eu fiz a escultura. E depois eu completei para terminar a escultura com dinheiro também da minha irmã, pois o dinheiro era pouco, que ele tinha me dado. Parecia ser muito, porque essas coisas têm uma demanda grande financeira e de tempo, né? Um trabalho realmente honoroso. E aí, então eu peguei e fiz com o recurso da minha irmã também, e botamos em praça pública, e muitos aplausos, né? Ele ficou encantado também, e pronto. Aí depois que botamos lá, aí eu passei a conhecer então o Abelardo da Hora, né, que tinha esculturas em praça pública. Eu já estava de olho já nesse lado de escultura, né? Monumentos, quando eu vi então as esculturas que tinha sido esculpida em gesso lá nos estudos lá também da Academia de Belas Artes lá do Recife. Então o que eu vi, eu disse, eu quero isso para mim, né? Então me interessei por Abelardo da Hora, mas o Abelardo foi bem depois, né? A gente teve convívios, teve amizades, né? Tivemos muitas discussões, né? De trabalho, né? Discussões boas, né? Foi uma pessoa parceira. E depois aí o Abelardo me apresentou o Francisco, o Brenan, e ficamos também amigos. O interessante é que todas elas, eles reconheciam em mim um potencial que eu não via e ainda não vejo. O interessante é isso, né? Porque eu digo, mas poxa, esses caras são tudo muito grandes, né? E eu pequeno, não tinha nada, nem era nada, e eles me tratavam de igual para igual. A sensibilidade artística via já o grande escultor. Eu não sei de onde vinha, né? Ele tinha uma percepção. Jura de Maciel. Jura de e a Maciel. propósito é considerado um poeta da escultura. Com certeza, E que o Francisco até falou, né? Disse que era o mestre do bronze, né? Escreveu, né? O mestre do bronze. Ele uma vez, em um livro, um autógrafo que ele deu, né? Dedicatória, né? Ele botou isso, o mestre do bronze. Mas o Francisco é apaixonante também, como todos esses meus mestres. Eu acho que em outras vidas convivemos com eles, porque eu também senti nele também uma coisa muito forte.
E eles percebem isso em mim, perceberam, né? Tanto é porque a demanda das esculturas de Abelardo da Hora em bronze em praça pública, muitas delas, por muito tempo, foi feita no meu ateliê. No seu ateliê. Como as demandas também em bronze do Francisco Brenan, na nossa amizade, eu também fazia no meu ateliê para ele. Isso, mas, ele diz, é. Mas é só a fundição, a parte artística, a parte onde está expresso ali o código de expressão de cada escultor, nato dele está lá, dentro daquelas peças dele. E o que eu fiz foi uma reprodução, reproduzir uma peça em cerâmica, reproduzir ela em bronze, né? Porque é um ofício que é uma profissão. Tem um pouco de arte, mas tem muitos estudos, tem muitas coisas que a gente precisa ter ciência, né? E essa ciência ela pode vir assim intuitivamente, como vem para mim. Eu nunca tive ninguém para me ensinar, a não ser a fundição em terra, a fundição que é convencional, fundição de molde em terra. Essa aí eu tive. Tem a técnica, professores, a técnica. Essa daí eu tive. Agora a arte mesmo é de dentro, né? É de dentro, é a vontade. A vontade. Porque para ser escultor, como Miguel dos Santos disse, né, tem que ter muita perseverança, tem que ter uma coisa muito forte dentro dele. Porque é uma arte de peso, né? É verdade. Então foi quando eu fazia esses trabalhos para os meus mestres também, abri a minha oficina só para muito poucos amigos, incluído esses meus mestres, que foram meus professores, né, como Francisco Brenan também. Por falar em Brenan, você homenageou Brenan e presenteou Brenan com um busto. É verdade. O Francisco Brenan, quando na nossa amizade, isso há 10 anos atrás, quando já eram muito amigos, Sei. E tínhamos assim uma afinidade muito grande de conversarmos sobre tudo, né? E principalmente conversar sobre mulheres, né? Conversar sobre namoros, conversar sobre essas coisas. Então a gente tinha assim uma aproximação muito forte. Temos ainda, que ele está vivo, está com seus 90 anos agora. 90 anos. E então, produtivo? Muito, muito. Ele está trabalhando, todos os dias ele vai trabalhar, todos os dias ele está lá na labuta. Então o Francisco, eu via nele uma coisa que ele só dava, e aquele ateliê dele gigantesco, uma coisa de primeiro mundo. Estive na Europa, visitei alguns ateliês, visitei museus, e tudo que eu vi lá não fica à frente de Francisco Brenan. Tá entendendo? Então ele está na atividade, ele está autêntico, ele está assim contemporâneo. Então eu digo, não, alguém tem que fazer alguma coisa para... É um orgulho mesmo, nordestino e brasileiro. Porque são poucos os brasileiros para se igualar a ele, são muito poucos, viu? Eu considero ele um dos grandes e o maior escultor, ceramista e pintor também, desenhista. Ele é uma coisa maravilhosa. Antes eu não gostava dos trabalhos dele, não, por não entender, ignorância minha. Na Escola de Belas Artes eu vi um trabalho dele de pintura de uma mulher e posou para ele nua, e eu olhei e fiquei encantado. Eu disse, e aí a assinatura FB, Francisco Brenan. Eu disse, poxa, esse é trabalho dele, e eu não gosto do trabalho dele porque as esculturas eu não entendia, abstrata. E disse para ele, numa certa ocasião, tuas esculturas eu não gosto, não gostava. Mas quando eu vi o trabalho lá na academia lá, eu passei a gostar do teu trabalho. E agora eu tiro o chapéu para você, né? Eu dizendo isso para ele, quem sou eu? A gente tinha intimidade, de conversar, tínhamos intimidade. Então eu disse, como ele dá muito, eu acho que ele tem que receber alguma coisa. Então de mim, eu gostaria de dar ele um presente. Francisco, eu tenho uma proposta para você, eu disse para ele. Eu disse, pô, eu disse, eu quero fazer de ti, quero fazer uma representação do seu rosto, da sua cabeça, mas não no tamanho natural, uma escala bem mais ampla. Aí ele disse, qual é a tua ideia? Eu disse, eu quero fazer um negocinho mais monumental.
Aí ele disse, Marcos, o motorista dele particular, disse, Marcos, vai buscar lá dentro a minha máquina de fotografia e traz uma cadeira aqui para o pátio. Aí botou a cadeira no pátio e aí disse, não, Júlio, a máquina. Aí eu fotografei ele e disse, tem o seguinte, quando terminar, estiver próximo a terminar, você vai ter que ir lá fazer algumas sessões de pose. Tem que pousar para o artista terminar sua escultura, para ficar com a verossemelhança mais, né, indicada. Aí ele disse, tá, combinado. E aí eu fui fazer então a escultura dele. Levei um mês para fazer a cabeça dele com 2,20 metros de altura. Só a parte do pescoço para cima. Aí ele disse, pronto, está pronto. É seu presente. Esculpi em gesso. E aí ele disse, está mais parecido do que o natural. Ele esteve lá posando e disse isso, né? Eu até filmei isso. Jurandir, você, aqui no seu museu lá em Olinda, aqui no seu ateliê, no seu museu aqui em João Pessoa, você sempre conserva a réplica, né, que é de cada obra que você compõe, que você esculpe. E a do Francisco Brenan, você vai trazer aqui para João Pessoa, sim, a réplica. Sim, com certeza. Veja bem, quando eu esculpi ela no gesso, e disse agora só resta agora a fundição. Demanda um certo recurso, porque vai precisar de 2 toneladas. Ela vai ficar em torno de 1 tonelada e precisa ser 2 toneladas, porque uma parte volatiza, outra parte se torna em escória e que joga-se fora, certo. E outra parte tem que ter ainda o resto no cadinho, que é para poder tirar, e fica sempre na panela alguma coisa. Então tem que ser 2 toneladas. Então era uma quantidade expressiva. Essa parte eu não posso te dar, Francisco. Aí ele olhou para mim e disse assim, e você acha que eu sou narcisista e vou pagar para fazer a minha expressão? Não, isso cabe a outro pagar. Aí eu disse, tá certo. Aí passou adormecido 10 anos. 10 anos. 10 anos se passaram, e aí então eu disse, hoje, graças a Deus, eu não vou poder fazê-la em bronze, mas sugeri a ele fazermos então no pó de pedra. O que é o pó de pedra? Eu acho muito bonita a pedra que tem nas bases das igrejas, que fazem então aqueles portais, né, das igrejas, aquelas estruturas da igreja. A maioria era feito em pedra, são feitos em pedra, né? São em pedra. Então eu achei muito bonito, um amarelado. Eu disse, essa pedra aí, como eu não tenho uma pedra monolítica nesse tamanho para esculpir, eu vou pegar os resíduos de pedras pequenas, vou triturar, fazer pó já no reciclado. E então eu vou reconstituir a pedra. Como? O pó, numa quantidade grande, mais um aglutinante que é uma resina de poliéster, transparente, bem translúcida, e então eu misturo, faço então aquela farofa e a cola não existe mais, só pedra. Então quando ela seca, ela vira uma pedra monolítica. Então essa pedra está aí. Fiz para ele, ele fez uma base belíssima e até disse, Jurandir, essa é a única escultura de outro artista no meu espaço. É a sua. Assim, eu querendo assim me deixar para cima, né? Eu digo, é verdade, é verdade. Eu me sinto muito honrado com isso, né? E assim foi feito, está lá agora, né, para ser visto. E pedi permissão a ele, que tinha que ter a permissão, para poder usar então a imagem dele, já que eu também tenho um museu, para trazer aqui para João Pessoa, porque graças a Deus tudo de melhor que eu tenho trazido para João Pessoa. Que coisa boa, as coisas, orgulho. Orgulho para João Pessoa, para a Paraíba. Os meus defeitos, as outras coisas. Daremos agora um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco.